Cabelo do Brasil, gente, a gente pega muito sol, é um país tropical. As mulheres gostam de ir pra praia, piscina, sol. Então, eu não posso nunca trabalhar com uma nuance de neutralização só simples. Tem que trabalhar com uma nuance composta. O que é uma nuance composta, Renato? Que tem mais de um item. Que eu tenho mais de um item. Então eu tenho uma nuance e um reflexo intenso. Então essas são as nuances ideais para vocês terem um cabelo mais neutralizado. Vamos ver se as pessoas sabem o que é uma nuance composta. Como é que você Me dá um exemplo de nuance composta, gente. 6-1, 6-1, 7-1, 7-31, 8-31, 7-23... Ninguém acertou ainda. 6-11, 7-31, 7-13, 6/61, 7.0 barra 7.2. Para eu fazer uma neutralização mais intensa, eu preciso de uma base com uma nuance e reflexo composto e intenso. Então, qual seria a cor ideal para eu fazer uma neutralização disso daqui, ó? Dessa linha de cor aqui. Base mais fantasia. São as linhas que a gente mais usa. 7-3. Tá errado. 7-3 é dourado. Dourado vai te ajudar a cobertura, mas não vai neutralizar. 8-32. 32 não. 8-8-7-1. Não. 5-21. Não. 6. 6 vai abrir fundo. 7-1 mais 7. 7-1 tá quase. 6-11, 4. 6-11 maravilhosa. Quem falou 6-11? 6-11 foi... Mayumi Rafaela. Mayumi Rafaela, a única pessoa que acertou até agora. Então eu tenho que usar uma nuance composta intensa. E eu tenho várias opções aqui também, ó, pra vocês. Então todas as minhas neutralizações de fundo de clareamento em cliente, eu sempre faço uma cor intensa, que é ponto 11. Então, ó, eu tenho tanto naquela cobertura que me dá uma nuance mais fria, que é a cool cover. Eu consigo fazer tanto com uma nuance 7... Enfim, lembra que eu tô dando exemplos só aqui, tá, gente? Não é que essa aqui que é pra usar. Se eu quero fazer uma cobertura de brancos e uma neutralização com uma cor composta, eu vou usar, por exemplo, uma base 6 com uma cor composta 611, que aí eu vou ter uma boa neutralização, vou utilizar um oxidante correspondente ao que eu estou clareando ou só mantendo a cor do fundo, para eu não ter revelação, porque aqui, ó, eu vou ter uma nuance composta de frio, de cinza, onde eu vou ter a neutralização completa, mais o aparecimento do reflexo, que é o que eu preciso acinzentado. Entende? Então sempre que vocês forem fazer uma cobertura de brancos, tem que usar a base, e o que vai ajudar vocês a não ter esse tipo de cliente que eu estou recebendo bastante com fundo aberto, é utilizar uma nuance composta fria, no caso, bem fria. Agora eu saquei! Perguntaram se o 11 não vai deixar o cabelo verde. Nunca na vida, gente. Para conseguir deixar um cabelo verde é complicado, viu? Só se você vai deixar um cabelo verde se você aplicar a coloração no branco, né, na área de cobertura, e depois você lavar no loiro, né? Imagina a cliente com mechas, ou a cliente que tem uma cor natural, uma cor mais clara, coloração e mechas. A hora que vai lavar, você tem duas mãos, não tem? Uma segura o chuveirinho, aqui eu vou até demonstrar, ó. Era só um minuto, Renato, vamos demonstrar aqui. Isso aqui tem que sair daqui. Ó, o cliente tá aqui, vou fingir, me filma aqui, ó. O cliente tá aqui, tô aqui, ó. Vou abrir a cliente aqui, então, vamos lá, gata, quer água quente ou fria? Bum, coloquei a cliente aqui, segurei com uma mão o cabelo da gata, ó, e vral com a outra, ó. Por isso que a gente tem duas mãos no lavatório, ó. Então tirou o excesso aqui, ó, tirou, nananã. Tirou, e aí vem com a mãozinha aqui, pode soltar. Ah, pegou na ponta, já lava a ponta aqui, ó. Aí não vai pegar não, ó. Por isso que tem duas mãos no lavatório. Não tem erro não, nunca vai ficar verde, só se você se gongar no caso. Deixa eu só responder aqui essas perguntas aqui, ó. Sobre proporção, gente, é muito relativo, tá? Proporção de você utilizar a cor... partes iguais sempre, e aí a quantidade que você achar que a sua cliente tem de cabelo. Sei lá, eu uso em média Magia Real para fazer a cobertura de brancos, aí eu coloco lá, sei lá, 20 gramas de cada, dá um total de 40 gramas de coloração. A Magia Real, ela tem uma diluição de 1 para 1,5, então na hora que eu tô colocando 40 gramas de coloração, eu coloco 60 ml de loção, então eu tenho um total de uma massa de 100 gramas. 100 gramas é uma quantidade suficiente para fazer uma cobertura e aplicar numa raiz. Só se a pessoa for uma ursa, se tiver muito cabelo, dá para usar um pouco mais, entende?
mas dá super. Que mais? Então a dica que eu dou pra vocês para evitar com que esses cabelos fiquem muito quentes e aquecidos é sempre utilizar essas cores compostas. Então eu posso utilizar, por exemplo, uma cliente que tem brancos, tem que ter base, sempre base. O branco ele é fino, é médio, é grosso. Se a minha cliente tem um cabelo fino, base simples. Se a minha cliente tiver um cabelo de médio a grosso, sempre aquela base composta, que é o que eu falei pra vocês, que é aquela base, base simples é só o 7, base composta 7.0, então eu tenho duas opções. E aí eu tenho uma terceira opção de base, que é uma base que me dá uma cobertura mais agressiva, assim, que é a base de cool cover, tá? Tô pegando um 6 porque eu não tenho um 7 aqui na mão, tá? Essa base aqui, ó, ela é simples e ela não existe, que é a base de cool cover. Ela não existe ponto zero, ela existe só a base porque ela tem uma cobertura extra e toda essa linha ela apresenta uma característica que é incrível, onde ela já tem a pigmentação fria. Então, só a base de cool cover ela já me promove uma neutralização suave. Então, quando eu coloco uma base mais uma nuance, eu tenho uma neutralização foda. Eu me sinto foda. A nuance simples, ela vai te promover uma neutralização. Eu uso elas para fazer esfumado de raiz, por exemplo. Que o esfumado de raiz, ele não demanda de tanta neutralização. Então, eu tenho muita nuance composta dessas intensas frias. Ou você pode até combinar nuance intensa fria, cinza, azul no caso, né? E com dourado, porque a hora que você combina azul com amarelo, você vai ter mate. E uma neutralização feita com verde, ela ainda é mais eficaz do que uma neutralização feita com apenas azul, tá? Então, sempre coloquem essa matemática que eu falo pra vocês, por isso que é super importante vocês terem conhecimento da pigmentação e não da caixinha. A caixinha, gente, ela não vai servir pra nada. Pega lá a caixinha, Lucas, eu não trabalho com L'Oreal, não sei o que eu faço, então lê. Pega a caixinha, ó, vira na sua frente aqui, ó, loiro, lá, médio, acinzentado. Tá escrito na caixa, entende? Ó, aqui embaixo, ó. Tá escrito, não tem como errar nunca. Vocês entenderam aqui a parte, então, da neutralização? E aí tá perguntando do OX. O OX, a indicação de L'Oreal pra você e de todas as marcas também, é que você sempre faça uma cobertura com OX de 20. Porque o cabelo branco, ele precisa ser dilatado para cor artificial entrar e pigmentar aquele cabelo dentro do córtex e da cutícula, né? Agora, o tonalizante não, ele age de um mecanismo diferente, ele vai pigmentar apenas na cutícula do cabelo. Essa é a diferença de um para o outro, por isso que um dá só aquela transparência e não cobre. Os tonalizantes mais escuros, você vai ter uma cobertura melhor, ele vai cobrir um pouco mais, porque ele tem mais pigmentação. Para você fazer uma pigmentação num cabelo como esse, a indicação é sempre 20 volumes, que é essa daqui, ó. O pessoal tá pedindo para você colocar a imagem ali para eles printarem as duas. Entende? Então, você tem que acompanhar sempre a indicação. Existem marcas que trabalham com nuance de base composta, por isso que é importante vocês sempre terem acesso ao conteúdo. Exemplo, eu li uma pergunta aqui de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, que ela aplicou 611 na raiz da mulher que era 100% branca e ficou verde. É claro, né, gata? Cadê a base, linda? Colocou base? Porque assim, 611 ele não fica verde, gente. Se ficasse verde, as minhas clientes estavam todas verdes, né? Porque é o que mais uso em relação à cobertura de brancos para aquela cliente que sempre reclama de ficar laranja na raiz, né? Quem nunca reclamou? Quem nunca recebeu uma cliente no salão que não reclamou ou que está incomodada com a raiz? E uma outra coisa que é interessante as pessoas saberem também, a coloração artificial, ela tem um nível de durabilidade no cabelo, não é a pessoa vai aplicar uma cor fria e essa cor vai durar para sempre até que a morte nos separe. Não existe isso, tá linda? Isso não existe e não vai existir. Se a pessoa não tiver uma manutenção correta e nível de tipo de produto que ela está utilizando, você vai arrancar toda a cor. Ela vai aplicar uma coloração no cabelo, depois ela vai lá com um shampoo de resíduo porque ela está achando que ela vai tirar os resíduos assim do além. Isso não existe, gente. Cabelo colorido tem que ter um tratamento diferente, ele tem que ser produto próprio para cabelo colorido, para você não ter uma remoção do pigmento artificial. Lembra que é um pigmento artificial, ele vai sair
de uma maneira mais fácil sempre. Então, quanto mais cuidado a pessoa tiver com ele, melhor vai ter. E eu sempre uso a base, tá? Com uma nuance, nunca só uma nuance. Eu não tenho uma cliente que eu uso só nuance para fazer cobertura ou alteração de cor. Eu sempre coloco a base junto. A base é ela que tem as 3 cores primárias no mesmo lugar, em diferentes pigmentações, que isso faz com que a pigmentação artificial faça uma aglutinação com o pigmento natural. Pá!